Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham no plenário, ouvintes da Rádio Dinâmica e internautas, é um prazer falar com todos vocês. Quero aqui fazer alguns comentários e começando aqui fazendo um comentário político, né? Assim, de atos, de ações de políticos, né? A gente vê assim com alegria quando alguém vem aqui e anuncia um recurso para essa obra, com uma finalidade ou outra, né? Emendas. É ótimo que isso aconteça, né? O nosso município carente é ótimo quando a gente consegue tudo isso, mas assim, eu fico um pouco preocupado, né? Por que isso acontece assim às vésperas de uma eleição, né? Parece que a população tem que sofrer 4 anos, né, Rodrigo? Para que as coisas aconteçam, né? Para que as emendas, os candidatos, os atuais governantes apareçam justamente nesse período do ano. Repito, é importante que eles liberem um recurso, é função deles, mas é triste, né? A população tem que sofrer um tempo para que as coisas aconteçam, né? Infelizmente, a gente convive com isso, né? Eu confesso que eu não gosto desse tipo de coisa, procuro não fazer, de agir dessa forma. Eu acho que as ações têm que acontecer o tempo todo, o ano todo, né? Não, infelizmente, às vésperas de uma eleição. Mas tudo bem. E falando nisso, a gente, com muita satisfação, com alegria, nós tivemos no nosso município a inauguração de uma creche-escola que vai beneficiar muitas mães, né, que às vezes não têm onde deixar seus filhos, para que possam trabalhar fora, enfim. A gente vê com bastante satisfação quando alguma coisa relacionada à educação acontece. E para nossa felicidade, Tanabi ganhou, né, com ajuda de deputados, né, Rodrigo Garcia, enfim, a prefeita Abel iniciou essa obra lá atrás e agora se concluiu e foi inaugurada nesse final de semana. Assim, só alguma observação, é uma obra super importante, mas eu deixo um parênteses aqui, eu nunca vi uma coisa assim, uma obra, a estrutura parece que é legal, bem feita, mas de um acabamento tão mal feito, eu nunca vi igual, parece que faz de propósito, né? Eu não vi a Secretaria de Obras, dá a impressão que não acompanha, né? Usando aqui até um termo, parece que o pedreiro que trabalhou ali nem é meia colher, né? Acho que ele não tem nem definição nenhuma, porque eu nunca vi coisa mal feita, parece que faz de propósito, né? Assim, podia caprichar, ficar um pouco mais bonito, né? Eu acredito que esse cara não fez isso na casa dele, mas tá bom, né? Vamos nos pegar na importância de acolher ali as crianças, né? Alunos. Então esse talvez seja o fator mais importante. Por outro lado, a gente comemora isso e um pouco preocupado, né? Hoje aqui a gente recebe professores, né, que na verdade não são, teoricamente, eles não desempenham a função de professores, sim, de professores, mas não são, né? São auxiliares. A gente vê isso com uma tristeza, né? Pelo fato da gente, como vereador, às vezes não poder resolver o problema de vocês. Eu me lembro até que quando foi feito o edital do concurso de vocês, a gente, discutiu bastante, cobrou bastante essa mudança, mas o nosso papel de vereador aprova ou não aprova, né? E eu confesso que eu aprovei, mas só que assim, a gente fica naquela esperança que alguma coisa vai mudar, né? Pelo merecimento de vocês, pelo aquilo que vocês desempenham, pelo aquilo que vocês fazem, né? A gente fica na expectativa que, né, vocês sejam tratadas iguais aos outros educadores, né? Mas que infelizmente não. Então a gente, esse é o lado triste, né, da educação no Brasil, e aqui em Tanabi parece que não é diferente. Às vezes parece que não assim, não é muito, eu não esqueci o termo, mas parece que não é o objetivo das administrações, parece que não é educação, né? Então a gente vê isso com uma certa preocupação, porque vocês são merecedoras do que vocês desempenham, a função de vocês, cuidar de criança não é fácil, mas, né, então assim, a Câmara aqui, alguém parece que já se manifestou, né, entrou com uma representação na Justiça, então assim, a gente espera que esse desfecho seja, né, assim, favorável a vocês. É a nossa torcida, é a nossa preocupação e a nossa disponibilidade em relação ao que acontece com vocês. Então fica aqui a nossa torcida para que isso tenha um desfecho legal. Um outro assunto que eu não posso deixar de tocar aqui é em relação a que se comentou aqui sobre
um adiamento da conclusão da CPI, né, da água, a chamada CPI da água, que eu acho que, por falta de informação, é natural que isso aconteça. Mas, assim, a gente viu algumas pessoas comentando de problemas, né, já antecipando, né, dá a impressão que antecipando, assim, ao relatório final dessa investigação. Eu, particularmente, já até falei aqui no início que eu tenho certeza, né, do que vai acontecer no final desse relatório, né. Infelizmente, é triste a gente ver a situação do nosso Departamento de Água, do nosso SAAT. Eu, assim, reitero aqui que a criação do SAAT para o nosso município talvez tenha sido uma das coisas boas que aconteceu ultimamente para o nosso município, né? Quando a Prefeitura, 12, 15 anos atrás, retomou o sistema, criou um departamento aqui no município, né? Tinha empresas terceirizadas que não fazia nada para o sistema, sucateou o sistema, enfim. A Prefeitura reassumiu através de uma autarquia que não é autarquia. Então, assim, eu repito, foi uma das melhores coisas que aconteceu, mas que, infelizmente, esse sistema não foi bem cuidado, ele não é muito levado a sério. Muita coisa boa aconteceu, muitas ações foram feitas, né? A gente teve avanços super importantes, mas que infelizmente não teve uma sequência, né? Se vocês até analisar, a gente quando ouve falar sobre esse assunto de outras cidades, como por exemplo Rio Preto, né? Falaram aqui sobre esgoto e água, né? Rio Preto, que tem uma autarquia, ela está ampliando sua estação de tratamento de esgoto, tem projetos para aumentar a captação e distribuição de água. Votuporanga é a mesma coisa, Monte Aprazível é a mesma coisa, e Itanabi se faz muito pouco para isso. Então eu quero aqui até deixar um alerta em relação ao abastecimento. A gente vem vivendo momentos um pouco difíceis, poucos investimentos foram feitos, e se não fizer, a situação vai ser muito difícil. A gente vai atravessar um período de seca muito crítico, as pessoas vão sofrer muito com isso, né? Então, assim, o resultado dessa CPI, ele é muito claro para mim, né? Tudo isso chama-se falta de investimento, porque quando se criou o SAAT, a gente sabe que para manter esse sistema, para tratar o esgoto, principalmente tratar o esgoto, não é barato. Então, quando se criou o SAAT, se criou um mecanismo para se manter o SAAT, né? Ou seja, se vocês prestar atenção na conta de água de vocês, 80% do valor daquilo que se cobra do total é de esgoto, né? Então, assim, não é barato, mas a população paga por esse serviço. E eu estou vendo aqui, até hoje escutei algumas conversas aqui, que tem pessoas no bairro de Ibiporanga pensando em reativar fossa. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que eu gostaria de não ouvir mais isso, né? A gente regredir, a gente voltar no tempo, né? Eu acho que uma obra tão importante como foi feita, como foi projetada, mas que às vezes ela tem alguns ajustes a serem feitos, porque se fazer uma estação de tratamento, uma rede de coletora numa cidade onde ela começou, para um loteamento novo é uma coisa, onde a cidade já existe é um pouco complicado. Então tem alguns ajustes que precisa ser feito e não é feito, mas só que a população paga por esse serviço. Então, assim, o vereador Xandão comentou alguma coisa aqui sobre fossa. Será que é melhor desativar o sistema de Ibiporanga e abrir fossas novamente? É um absurdo, olha que atraso que a gente vem vivendo, né? É uma coisa que sabe, me revolta de ouvir esse tipo de coisa, né? O cidadão paga pelo serviço, ele paga, a tarifa não é barata, mas ele paga por esse serviço, ele não tem o serviço, o trabalho tem que funcionar, o sistema tem que funcionar, né? Porque às vezes a alegação é que não tem recurso, mas recurso tem, porque quando é para contratar secretário, atender favores políticos, tem dinheiro. Agora, quando é para investir no setor que precisa, não tem. Então, sabe, isso aí, a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente, né, se depara com alguma situação, né, que eu particularmente até tenho um certo conhecimento por isso e vejo assim com uma clareza muito grande que o problema simplesmente é a falta de investimento, né? Não tem outra resposta para isso, né? O recurso existe, ele arrecada, a receita existe e ele vai embora para outras finalidades. Não é que isso aconteceu agora, não. Isso assim, eu disse, o SAAT foi criado lá atrás, ele foi mal cuidado. Muita coisa boa aconteceu, mas eu venho percebendo que ele vem piorando, sabe, a cada dia que passa, o sistema vem se sucateando. É um descaso. Eu vejo os funcionários, os encanadores, coitados, eles, tudo que é resto de veículo sobra para eles trabalhar. Até nisso, é um detalhe simples, mas que a gente observa, né?
eles usam veículos que inadequados, sabe? Quando tem um resto, não que os outros também não mereçam, mas quando sobra um veículo velho, manda para o SAAT. Né? Então, assim, mas esse setor ele tem uma importância tão grande, mas infelizmente parece que nunca alguém se toca que isso tem que ser cuidado, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, assim, fica assim a minha observação, a minha revolta quando eu vejo alguma coisa acontecer, quando um cidadão reclama que ele tem falta de água, quando tem um problema na rede de esgoto, né? E vem alguém me dizer que não tem recurso. Isso não existe, o recurso existe, mas infelizmente, eu repito, ele é direcionado para outro setor. Né? Então, assim, eu espero que isso aconteça, espero que essa CPI, sei lá, aconteça alguma coisa, né, com os resultados disso, com essa investigação, com esse relatório, para que alguma coisa possa acontecer. Eu agradeço por hoje, até excedi um pouco o meu tempo, peço desculpas, senhores vereadores, as pessoas, e desejo a todos vocês uma boa noite.